os desafios são próprios para nos tirar da nossa zona de conforto. E nós nem achamos que estamos numa zona de conforto, não é? Mas quando nós desejamos evoluir e sair da inércia e ir a algum lugar ou algo que a gente queira conquistar, é sempre um pouco desconfortável. E hoje eu queria contar para vocês como está sendo esse novo desafio. Esse é o episódio 4 do mais novo desafio de inglês, de aprender em casa. Como que está sendo o meu aprendizado em casa e como está sendo essas 2 últimas semanas. Olá pessoal, meu nome é Lúcia Machado, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Eu acabei de fazer esse vídeo aqui nesse lugar lindo, queria aproveitar essa luz maravilhosa. Espero que vocês gostem, que fiquem até o final, que curtam esse vídeo e que se inscrevam neste canal. Beijos, até mais! Eu tenho 44 anos e esse ano, 2025, eu resolvi que eu quero aprender inglês. Eu já fiz muitas outras tentativas, eu acho que não foram... eu acho que eu não fiz um esforço suficiente, eu não tinha essa consciência, mas hoje estudando e fazendo esse desafio de estudar em casa e sozinha inicialmente, para depois seguir adiante com um novo aprendizado, seja no curso, mesmo que seja online ou presencial, não sei ainda como vai continuar, ou se vai ser um intercâmbio, não sei ainda como vai ser a continuidade, mas eu percebo claramente que todas as outras vezes que eu tentei estudar, eu não coloquei energia o suficiente, eu não me empenhei o suficiente, porque tudo bem, eu já tenho 44 anos e eu tenho muitas outras atividades, outros afazeres, outros compromissos. Eu sou casada, eu sou mãe, eu trabalho e eu sou dona de casa e eu estou aprendendo muitas outras coisas. Eu tenho feito alguns cursos recentes e um seguido do outro, estou aprendendo coisas novas, lendo os livros. Eu gosto também de compartilhar aqui no meu canal as minhas leituras, enfim, mas ainda assim eu percebo que se fosse antes eu teria colocado mais energia nos estudos, talvez tivesse evoluído. E essa é uma das primeiras lições que eu percebo agora. A gente às vezes quando é jovem acha que está fazendo muita coisa, mas a verdade é que à medida que chega a idade é que a gente percebe que não, a gente nem fazia tanta coisa assim, porque a gente tem mais tempo. E olha que em vários momentos da minha vida eu tive 2 trabalhos, né? Eu trabalhei em um lugar e depois em outro. E olhando para trás eu consigo perceber que eu ainda assim poderia ter investido mais tempo no meu aprendizado de inglês. Mas é isso, nunca é tarde, há tempo para todas as coisas. E claro, tarde é para algumas coisas, né? Mas a gente, ainda assim, eu resolvi que eu quero aprender e eu tenho evoluído. Então, como eu ia dizendo antes, essas 2 semanas, minha mãe está na minha casa, ela está um pouco doentinha, está se recuperando, minha filha está de férias e eu não tenho me dedicado tanto como nas semanas anteriores. Mas, embora eu não tenha me dedicado tanto, eu tenho estudado todos os dias. Todos os dias. Eu estou aqui, deixa eu só explicar para vocês, estou aqui com uma roupa de treino. Eu estava fazendo uma caminhada aqui, é um lugar lindo. E aí eu resolvi parar aqui porque eu estava com o celular e nessa correria não tenho conseguido parar e fazer meu vídeo. Mas eu tenho estudado todos os dias, um pouco todos os dias, menos, mas eu tenho estudado todos os dias. Tem sido desafiador, é verdade. Mas eu consigo perceber que eu estou saindo do lugar, eu estou conseguindo evoluir mesmo que aos poucos. E eu fico muito feliz por isso, porque eu tenho conseguido aprender, eu tenho conseguido ler. Outro dia eu estava na academia e foi muito legal, porque tinha uma pessoa na minha frente, eu estava na esteira, e a pessoa estava na frente na bicicleta ergométrica. E daí, ele estava lá pedalando e eu olhando para frente, tentando olhar o monitor, e às vezes eu fico comigo mesma, assim, eu nem vejo os monitores que tem na minha frente, quantas TVs tem, enfim. Daí eu olhei pro rapaz e percebi nas costas dele tinha uma frase em inglês.
E, cara, é muito legal. Inicialmente eu li Navy, que eu vi que era relacionada a navio, depois vi que era mar, tinha uma coisa relacionada a mar, e foi muito legal. Consegui ler a frase, falei, cara, que legal, eu consigo ler essa frase, consigo entender o que está escrito, o que ele está dizendo naquela frase em inglês. E são nas pequenas coisas que a gente consegue perceber que está evoluindo. É muito legal. Assim como na caminhada, a gente vem aqui, faz uma caminhadinha de 15 minutos, se acha muito cansado, depois faz mais uma caminhadinha de 30 minutos, depois mais um pouquinho, depois vai aumentando para 40 minutos, e não importa a sua idade, você vai fazendo aos pouquinhos. E também é como o inglês, você vai aprendendo todo dia mais um pouquinho, e todo dia mais um pouquinho. Deixa eu fixar aqui a câmera. E todo dia mais um pouquinho, e eu vou ficando muito feliz. Quando eu... outra coisa, eu queria mostrar pra vocês, eu ver se eu consigo mostrar aqui nesse vídeo ainda, porque quando eu chegar em casa eu vou estudar inglês, e aí eu vou tentar mostrar pra vocês como é que eu faço isso no computador. Porque normalmente eu estudo no celular mesmo. E algumas vezes eu vou pro computador quando eu preciso ler outros sites. Por que você não lê aqui no celular? Porque eu sou senhora, eu preciso de pôr um óculos para ler aqui no celular. O que eu queria falar com vocês mais uma coisa é que eu tenho tentado assistir e ouvir podcast. Tentado não, eu tenho ouvido podcast, assistido uma série que eu gosto em inglês, mas é bem desafiador, mas eu fico muito feliz quando eu consigo entender algo. Às vezes numa frase inteira eu consigo entender 2 ou 3 palavras, já consigo identificar. Mas é isso, eu estou numa parte de criação de vocabulário, estou aumentando o meu vocabulário, entendendo algumas coisas e estou caminhando aos pouquinhos. E é isso, essa semana eu tenho estudado todos os dias, mas eu não tenho estudado tanto quanto eu gostaria, mas eu estou finalizando aqui minha caminhada e vou para casa, vou tentar mostrar para vocês como que eu faço isso, como é que eu estudo no computador. E aí eu uso papel e caneta, porque quando eu estou estudando eu repito as falas e eu uso papel e caneta para anotar algumas coisas que eu acho que são necessárias, porque assim facilita o meu aprendizado. Eu não sei como que é o seu aprendizado aí, como é que você né? Mas para mim eu sei que se eu anotar algumas coisas importantes e, por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade, sabe? O que a gente aprende no português, eu, tu, eles, nós, vós, eles, eu sempre tive muita dificuldade. Não riem, não me julguem, hein? Não, se quiser me julgar, tudo bem. Mas gente, eu nunca gravei isso na vida. Sério. Então, sem essas coisas é muito difícil você entender. E eu nunca tinha entendido essa parte, né? Mas eu tô agora criando vocabulário. E aprendendo a escrever, aprendendo a falar e entendendo o significado. Sabe essa coisa de pensar em inglês? Eu ainda não estou nessa fase de pensar em inglês, tá? Eu acho que naturalmente para mim eu ainda vai tentando a tradução, mas eu acho que é uma evolução. À medida que eu vou aprendendo, acho que isso eu vou chegar aqui nesse aprendizado. Hoje eu falei mais cedo no chat GPT, e daí eu mandei mensagem e tal, e falei pra gente que eu vou hoje fazer algumas lições com o chat GPT, não sei se eu consigo gravar aqui. Fazer algumas lições, mandar áudios, porque na minha versão anterior na minha versão anterior do aplicativo eu teria que gravar o áudio em outro aplicativo e mandar o áudio só para ele. Agora não, eu consigo, na minha versão atualizada do aplicativo do chat GPT, eu já consigo mandar o áudio direto para ele. E daí eu consigo fazer algumas lições e tal. Claro que tem que ficar muito atento, porque as inteligências artificiais elas querem nos deixar felizes. Mas eu quero fazer esse exercício de fala com a inteligência artificial. Claro que eu vou errar muito, mas é a coisa da dinâmica, de começar a falar mesmo. E eu vou simular algumas conversas como se eu estivesse falando com alguma pessoa. E
Obviamente, eu imagino pelos testes que eu já fiz, o ChatGPT ele não vai dizer necessariamente a correção. Eles sempre dizem que a gente está indo muito bem. A ideia é exercitar a fala. O meu speaker é exercitar a fala. E é isso que eu devo fazer hoje. Eu vou ver se eu consigo gravar para vocês, porque eu vou ter que usar um outro celular. E eu gravo nesse computador, nesse celular e nesse celular que está o aplicativo. Obrigada por você ter assistido mais um vídeo. Eu queria saber se você comenta aqui, se você também quer estudar inglês, você acha que é tarde. E eu queria dizer também que, por exemplo, o Duolingo, que é o aplicativo que eu uso, ele é para alguém muito iniciante, assim, como eu. Eu sou muito iniciante, eu sou começando do zero. Talvez minha filha de 6 anos saiba mais inglês do que eu. Mas ele me ajuda muito, porque não só tem essa coisa da repetição, mas eu posso ouvir, eu posso falar, eu posso ler, e tem algumas pequenas falas, alguns pequenos podcasts no aplicativo em que eu exercito a escuta também, né? Vamos adiante, vamos seguindo com o nosso aprendizado. Depois eu conto para vocês. Ah, uma coisa importante que eu queria contar. Eu mudei, eu acho que eu não falei aqui, mas eu mudei o idioma do meu celular para o inglês. E eu já tinha feito isso em outro momento da vida, que eu estava aprendendo espanhol. Não aprendi ainda, tá, gente? É uma coisa que eu quero fazer, estou aprendendo aos pouquinhos. Eu estava aprendendo espanhol e é desafiador quando você coloca isso. Quando você muda o seu idioma, você se obriga, sua mente se obriga a... Sua mente se obriga a raciocinar diferente e buscar qual é aquela resposta. Oiê, tudo bem? Já estou em casa. Já estou apresentável e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para estudar no Duolingo. Normalmente eu estudo com papel e caneta do lado. E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu estudo no computador. Mas que normalmente, no dia a dia mesmo, na grande maioria das vezes, eu estudo no celular. Coloco o fone de ouvido, fico papel e caneta. Mas aqui no computador eu estudo quando eu venho fazer outras coisas, quando eu preciso fazer outras coisas no computador, inclusive ler outros sites em inglês. Então vou mostrar para vocês agora como que eu faço, tá? Vou virar aqui a câmera. Vou mostrar aqui bem de pertinho. Aqui tá meu computador e ali tem um papel e caneta. E aí eu vou anotando normalmente. Então, vou deixar vocês aqui do ladinho. Vamos lá, vamos começar. Passports, please. Do your boys have Person. 2. passports, please? Do your boys have passports? No? I'm sorry. The boys need passports to travel, too. Aqui, quando você seleciona a palavra, ele coloca a pronúncia e o significado, tá vendo? Nosso, a, da gente. Our bus arrives at 2 o'clock. Aqui ele dá algumas opções. Daí você tem a opção também de ficar repetindo enquanto você ouve, né? Normalmente eu fico repetindo e vou escrevendo também. Por exemplo, aqui é uma revisão. Então, não tem palavras novas, que normalmente principalmente eu faço isso quando estamos vendo palavras novas. Sack. 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 The tickets are on the table. The tickets are on the table. Aqui eles estão falando, essa lição, eu não falei, mas ela está falando sobre viagens. Então, normalmente as lições têm uns temas. The tickets are on the table. Os bilhetes estão na mesa. Os bilhetes estão na mesa. The tickets. Tickets. The tickets are on
On. The table. Table. Want. 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 Por exemplo, aqui, eu sei o que significa, mas normalmente quando eu não sei, não vi aquela palavra nenhuma vez, eu já anoto. Por 3 semanas. For. Four. For. Four. 3 3 weeks. weeks. My dog does not like cars. My dog does not like cars. Meu cão Does. não gosta de carros. This week. Daí eu venho aqui e digito week. Ou seja, na verdade eu tô no celular muitas vezes, né? At 4 o'clock in the afternoon. It's 4 At 4 o'clock in the afternoon. Então, normalmente, o que eu faço? Antes de olhar para essas opções de palavras aqui, e no celular aparece diferente, porque o espaço é menor, eu tento entender o que ele está falando. I do not speak English often. I do not speak English often. I do not speak English often. Eu não falo inglês frequentemente. Meet. Not. Aqui as pronúncias normalmente são muito próximas para quem não conhece. Eu tinha muita dificuldade de perceber a diferença. Meet. Not. Claro que aqui eu já estou reconhecendo, é uma revisão, eu já estou em uma unidade em que eu já havia, não essa lição exatamente, mas é o mesmo assunto, e elas são colocadas, as palavras, de forma diferente, situações diferentes, mas basicamente são as mesmas. I do not want to stay at a cheap hotel. I do not want to stay at a cheap hotel. Stay. Say. Stay. Stay. Do. Want. Stay. E muitas vezes eu uso o tradutor também, porque, por exemplo, a palavra eu esqueço e não está fazendo sentido e tal. Daí, por exemplo, eu já sei essa aqui, mas eu tive dificuldade para ouvir o som. Eu não quero ficar em um hotel barato. E stay, para mim, por exemplo, stay. Stay. Stay é uma palavra nova. Então, o que eu faço? Eu anoto. Normalmente, eu coloco aqui aula, dia X, né? A data e a ofensiva. Que dia que foi. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se dá para aparecer aqui. A aula, dia tal, a data e a ofensiva. Aqui é o número de dias que ele vai contando. Daí eu venho e escrevo a palavra. Stay. Stay. E aqui embaixo tem 3 significados. Normalmente aparecem 3 significados. Stay. Aí aqui eu venho com outra caneta. Normalmente estou com canetas, com lápis, eu coloco o significado. Ficar, permanecer, estou. Você precisa fazer isso? Não, mas me ajuda. Ó, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se tá aparecendo. Stay, ficar, permanecer. E aí eu vou fazendo conforme a aula acontecendo, eu vou fazendo isso o tempo todo. Parece... Aqui eu tô tentando mostrar, então tá um pouco mais devagar. Mas no celular é bem rápido, porque é mais dinâmico. Does my child need to have a visa? Aqui ele está dizendo que a filha precisa de visto também.
The bus usually leaves at 5 o'clock. A 5. The bus usually leaves at 5 o'clock. Chat at. Se você não sabe, por exemplo, o significado que está aqui, se você não entende, você vai. É claro que você precisa saber, porque senão você não vai conseguir colocar a pronúncia, mas de repente tem alguma dúvida em alguma palavra, e aqui no final ele diz, ó, a tradução também em português. Não sei se estou conseguindo mostrar, será? Aqui, onde está o mouse? Opa, aqui, onde está o mouse? Travel. 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 Counter. Counter. Essa palavra, por exemplo, eu acho muito difícil a pronúncia, que é balcão. Counter. 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 Preciso aprender ainda. Sick. Sick. Doente. Here. Here. Here, aqui. Às vezes, eu tenho uma dificuldade de ouvir a pronúncia, mas, por exemplo, here, eu tô vendo aqui o significado, então eu já sei o que que é, por mais que eu tenha dificuldade em ouvir, eu sei o que que é, então, tipo, pulso mais uma vez só pra ter certeza. Here. Here, eu já sei que é aqui. My sister never stay in apartment. My sister never Stays. At my apartment. Aqui não teve nenhum erro ainda, como eu mostrei pra vocês, porque é uma lição que eu já fiz aqui, né? Ele tá revisando. Isso é muito legal, porque revisa e você vai não só vendo a palavra, mas colocada em forma diferente, ainda assim falando sobre viagens. Cada lição tem um tema diferente. Por exemplo, aqui é viagens, mas poderia... você está no café com uma amiga, por exemplo. E aqui é o número 70. Hoje é uma quinta-feira e é número 71, só de dias seguidos que eu faço essa lição. E aí, normalmente, o que eu faço aqui? Eu continuo. Porque você determina, né? E aí você separa o tempo conforme você vai exercitando. E aí você repete. Enfim, aqui você continua ou você tem a opção de revisar a lição. Eu normalmente continuo. E depois você tem a opção também de ir lá no blog e continuar, e tem outras dicas. Deixa eu ter... That. Want. I'm from Portugal, but Canada is my home. I'm from Portugal, but... I'm from Portugal, but Canada is my home. I am from Canada, but Canada is my home. Canada, não é em português. Canada is my home. Toy. I love your choice. And your bag. I love your choice and your bag. Eu sei, minha pronúncia é bem ruim, mas a gente vai melhorar. Cost. I don't know need to travel. Desculpa. I don't need to have a visa to travel. Eu não preciso de visto. Tá ali em português, eu não tinha visto, mas para viajar. Sack. Is this the old station or the new station? Is this the old station or the new station?
Por exemplo, aqui, se eu tenho dúvida, se eu acho que ele pronunciou muito rápido, eu posso ir para cá. E aí, aqui, eu ouço mais devagar. Is, this, the old station or the new. A parte eu realmente preciso melhorar. Bom, pessoal, então é isso. Eu queria mostrar para vocês uma pequena parte de como eu estou fazendo os meus estudos, mas a gente vai continuar se exercitando e fazendo um esforço para aprender. Até o próximo vídeo.